O Vitória recebeu Defensa e Justiça. Torcedor na esperança para ver se o time reagia na competição. Mas, infelizmente, veio um novo empate. 1, 2 e contando. Ficaria tão incomodado quanto estou hoje com os erros se fosse também uma equipe improdutiva. Mas nós chegamos no terço final do adversário inúmeras vezes. O Vitória desperdiçou um caminhão de oportunidades que podem ter custado a classificação para a próxima fase da Sul-Americana. Vem, que eu te conto essa história. Para as duas equipes era um jogo de sobrevivência, uma verdadeira final. Oswaldo iniciou os trabalhos cedo, mas foi no chute de Wellington Rato que o primeiro suspiro ecoou nas arquibancadas. Travessão jogou contra os donos da casa. O defensa também levou perigo e exigiu um verdadeiro milagre do goleiro Arcanjo. No rebote, a trave fez o trabalho certo dessa vez. E se de um lado tivemos milagre, do outro veio uma verdadeira assistência. Edu não desperdiçou. Mas na sequência, o goleirão se redimiu, salvando esse gol de Mosquito. Eu acho que a ansiedade está atrapalhando. Eu acho que as escolhas ruins, a falta de segurança, em fazer o gol, em ganhar o jogo, em terminar a jogada, errando ou acertando é um detalhe, mas tenta a jogada com mais contundência, com a capacidade que eles têm. São jogadores que estão na primeira prateleira do nosso futebol, jogando uma Série A, defendendo um clube do tamanho do Vitória. A gente precisa ter mais coragem de tomar as decisões, Na segunda etapa, aí começa o festival de desperdícios. Mas antes, teve o gol de empate. Uma cobrança de falta de Gaston Toni, Arcanjo aceitou. Igualdade que não era boa para ninguém. Então, Vitória se lançou ao ataque, com Carlinhos, de novo ele. Jamerson e mais uma do camisa 99. Nada feito. A partida acaba com um amargo empate e as chances de classificação do Leão, que já eram poucas, ficam ainda mais limitadas. Carro-chefe, torcedor ficando chateado ou não, e eu entendo, é o Campeonato Brasileiro. A gente infelizmente, nós não conseguimos tocar as duas competições no mesmo nível de competitividade e a gente está se complicando nas duas. A gente precisa reconhecer, quando eu falo reconhecer, é entender que o que move o Vitória é a permanência. Quando saiu a escalação do Vitória, eu vi alguns comentários. Jogou a toalha porque ele botou o time reserva, para entrar em campo. A Sul-Americana é uma competição que o Vitória não conseguiu chegar nessa temporada. Infelizmente, os problemas de elenco, as questões que a gente tem visto internas, e o Vitória está tendo dificuldades na Série A, e a Sul-Americana, que é sempre aquela possibilidade de você buscar aí um título, numa competição de mata-mata para o Vitória, voltando depois de tanto tempo, mas voltando em um momento ruim, em que não tinha elenco suficiente para participar, e os resultados falam por si só. Ontem, em casa, mais uma vez, o time não conseguiu segurar. E até saiu na frente, mas não consegue segurar. É verdade, Ju. Houveram muitos erros nessa composição de elenco do Vitória, que iria jogar 5 competições. Houve o acerto de manter o Carpini, na minha opinião. A diretoria acertou. Mas quando você tira a espinha dorsal de um time, é complicado você refazer um novo elenco com a mesma competitividade, com a mesma qualidade. É muito difícil. É o que está acontecendo com o Vitória, principalmente na parte ofensiva. O Vitória tinha o artilheiro do Campeonato Brasileiro da Série A. O artilheiro do Campeonato Brasileiro da Série A de 2024 foi Alejandro e Yuri Alberto. Não pode, tem que fazer qualquer sacrifício para manter esse jogador. O Wagner Leonardo era um zagueiro que dava estabilidade na defesa do Vitória, naquele lado esquerdo principalmente, era um líder, um capitão.
teve uma ascensão e uma participação muito importante no segundo turno do ano passado para o Vitória dar aquela reviravolta incrível, que talvez não aconteça mais e ficar em 11º lugar no Campeonato Brasileiro. Tem que fazer um esforço para manter o jogador. Tem que fazer. O Bahia fez um esforço, não vai comparar o Bahia porque o Bahia tem dinheiro, o Vitória não tem. Tudo bem, são conjecturas que são feitas com alguma razão, porque o futebol hoje é muito caro. E é muita sorte você acertar um jogador como acertou Baralhas, que agora está cometido de uma enfermidade e está desfalcando o Vitória. Desses 21 jogadores que o Vitória contratou, você tira 3, 4 jogadores no máximo e que jogam atrás, como Alta, como o Ronald, como o Baralhas, mas cadê lá na frente? O Wellington Rato veio com uma expectativa incrível para revezar ali com o Mateuzinho, que é o craque do time, e não está numa boa fase, o Mateuzinho. Foi acometido recentemente de algumas lesões. Isso complica o rendimento e complica os resultados. Então, dos 21 jogadores, o Vitória não tem um elenco compatível com 5 competições tão importantes. E principalmente a competição internacional. Apesar de que o Vitória caiu num grupo que, na minha opinião, tem times fracos. Esse The Strong é um time médio para baixo. Vídeo, performance dele lá no Campeonato Argentino. Então, não, o Defesa e Justiça. O Defesa e Justiça. Você falou não The The Strong, desculpe. Então o que acontece? Amargar esses resultados, e o Carpini foi textual na sua entrevista. A prioridade vai ser agora se manter no Campeonato Brasileiro, que para mim também é a primeira prioridade. Mas poderia ter feito mais nessa Sul-Americana. O Vitória carece muito de finalizador. O Vitória teve 20 finalizações ontem. O Defesa e Justiça teve 19. Foi um jogo aberto. O Vitória jogando em casa. Correu o risco até de perder o jogo. Então, tem que ser revisto com muito carinho, vocês da diretoria do Vitória, essa nova janela que vai acontecer. Porque o Carpini é um bom treinador. Ele às vezes se empolga muito, se enerva, fala algumas coisas que não deveria, como essa entrevista aí. O Vitória tem chance matemática. Quem sabe se o Vitória não ganha os 2 jogos e a combinação de resultados, o Vitória classifica. Isso depende muito da performance do time. Outra coisa, ele botou o time reserva com razão, porque vai priorizar um jogo que vai ser dificílimo contra o Vasco, que vem de uma derrota. O Vasco precisa pontuar aqui no E vem de pressão também. E vem de pressão. Torcida. Pedrinho está sofrendo uma pressão absurda. Então vai ser um jogo dificílimo. Não poderia ter dito que jogou praticamente a toalha da Sul-Americana. Então isso é muito complicado, o Vitória vive um momento delicado, tem que ter calma, paciência, resiliência e quem sabe buscar um resultado para minorar essa crise contra o Vasco no final de semana. Então, a gente sabe que a recomposição do elenco do Vitória com as perdas do ano passado para esse ano, o Vitória não conseguiu ser assertivo. Mas qual é o time no mundo que consegue ser assertivo num percentual alto em todo o seu elenco? É muito difícil. E não é só, não basta ter o dinheiro, por exemplo, contratou os principais jogadores renomados, jogadores com a performance de momento em alta, porque tem todo um contexto, né, Ronaldo, como você mesmo sabe disso, no entorno da situação de jogar. Às vezes o cara não se adapta, às vezes o cara não é aquilo que você espera, né, já da composição de elenco, que você espera mesmo. Às vezes é um jogador que pode lhe dar um resultado e outros que talvez não tenham aquele resultado esperado e termina dando. Então, você montar um elenco é muito difícil. E tinha que ter essa preocupação e tinha que tentar pelo menos ser um pouco mais assertivo, porque 5 competições é difícil para você manter um elenco que não tenha dentro da temporada a condição de você fazer essa troca e dar qualidade, continuar dando qualidade e manutenção do projeto do time dentro das competições. Então esse é um grande lance. Aí a gente vê ontem, por exemplo, o Vitória, na minha opinião, até não jogou tão ruim. O Vitória jogou o que ele vem jogando. E digo até que jogou até em alguns momentos, teve até uma certa melhora. Primeiro tempo. O Vitória teve jogada construída, um jogo apoiado, mas a qualidade lá na hora de definição, aí ficou visível. Foi um festival de horrores.
com um festival de horrores. Você saber o que é que você precisa fazer, a decisão lá no último terço, na hora de você chutar, na hora de você tentar o gol, na hora de você passar para um companheiro. Como, por exemplo, a gente tem que parabenizar aqui Pô, rapaz. Quem? O vovô. Pronto, o vovô. Oswaldo. Desculpe, Oswaldo. Pô, Oswaldo, com a idade que tem, ainda continua demonstrando que tem condições, por tudo que ele passou ano passado, de ajudar o Vitória. Aí você vê um Janderson, um cara novo, que na hora que chega, que entra, poderia ter dado a oportunidade, aí já a questão da decisão lá no último terço, né? Onde você, em vez de você servir um companheiro, você prefere fazer um chute e faz um chute errado. Então, esses festivais que aconteceram ontem, de horrores, é que leva esse resultado, que eu vou até concordar com o Carpini. Se é para fazer o que está fazendo nessa competição aí, na Sul-Americana, vamos focar no que interessa. Ainda é palpável uma Copa do Nordeste, é palpável sim, e de repente o foco tem que ser mesmo o Campeonato Brasileiro da Série A.